Este é o canal Disco Livre Fé, é um prazer tê-lo aqui. E no lado B de hoje estarei dando continuidade ao tema Sabedoria, da série A Balança do Sábio. Se você não viu os vídeos anteriores, seria bom assisti-los antes. Lembrando que tudo que eu disser você deve examinar. Peço que curta, comente e compartilhe não somente este, como os demais vídeos do canal, caso goste do conteúdo. Convido-lhe também a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Antes de prosseguir, lerei novamente o texto-chave de Eclesiastes 9, do verso 14 ao 18, que diz: Havia uma pequena cidade de poucos habitantes. Um rei poderoso veio contra ela, cercou-a com muitos dispositivos de guerra. Ora, naquela cidade vivia um homem pobre, mas sábio, e com sua sabedoria ele salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou daquele pobre. Por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força, a sabedoria do pobre é desprezada, e logo já não se dá atenção às suas palavras. As palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre tolos. A sabedoria é melhor do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muita coisa boa. Disse que poderíamos tirar algumas lições deste texto. Uma delas é que, nas batalhas que enfrentamos, devemos utilizar da sabedoria ao invés da força. Isto é, devemos utilizar da nossa fé, do nosso temor a Deus, e não tentar resolver com as nossas próprias forças. Devemos enfrentar as batalhas vivendo segundo o Espírito e não segundo nossa carne, confiando em Deus e não na força do nosso próprio braço. Agora vamos para a próxima lição. A segunda lição que aprendo é que a posição que uma pessoa ocupa e a prosperidade de alguém não significa que ela seja sábia. Pelo visto, o rei da cidade que foi atacada não conseguiu livrar o povo, mas a sabedoria do homem pobre salvou ou podia salvá-la. Cometemos muitas vezes o erro de darmos ouvidos somente às pessoas que têm uma alta posição. Não é porque uma pessoa ocupa certa posição de destaque que significa que ela seja a mais sábia, ou nem ao menos que tenha alguma sabedoria. Por exemplo, na própria Escritura Sagrada, nos livros dos reis, podemos ver histórias de vários reis que governaram sem terem sabedoria. Podemos citar na história do nosso país vários políticos com cargos de peso e que, contudo, não tiveram sabedoria para governar. O que eu quero dizer com isso é que nós devemos saber a quem dar ouvidos, independente da posição ou condição financeira. Acredite, há pessoas que desprezam o que outros dizem pelo fato de ser elas pobres, porque pensam: olha este cara, não conquistou nada na vida, não tem casa própria, não tem carro, nem sequer uma moto, anda sempre com as mesmas roupas, pobre miserável, tem só o suficiente para as necessidades básicas. O que um perdedor como esse tem para me ensinar? Quem é esse cara para querer dar algum conselho ou ensino para mim? Eu tenho que ouvir é aquele outro ali. Ele é próspero. Imagino que ele deve ser muito sábio para ter conquistado tudo o que conquistou. Muitos pensam dessa forma, mas a vida não é tão simples assim. Uma pessoa pobre pode sim estar naquela situação por falta de sabedoria, mas nem sempre. Uma pessoa pode ser rica por ser alguém sábio, mas nem sempre. Riqueza e pobreza, assim como posição de destaque e posição periférica, vida ordinária e comum,
não são sinônimos de sabedoria. No próprio capítulo 9 de Eclesiastes, 3 versículos antes da passagem que estou tratando, nos versículos 11 e 12, o autor diz o seguinte: percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos num laço, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma coisa não tem a ver com outra. Para quem assiste futebol, sabe que nem sempre o melhor time vence. Às vezes, o melhor time perde porque simplesmente estavam num dia ruim. O melhor time joga melhor e finaliza 10 vezes contra o adversário. 4 finalizações acertam a trave. Outras 4 o goleiro faz grande defesa. E em 2 o zagueiro tira em cima da linha. Depois, o pior time finaliza apenas uma vez no final do jogo. Um chute despretensioso a longa distância que normalmente não levaria perigo. Porém, na trajetória da bola, ela é desviada por alguém no meio do caminho, tirando qualquer chance do goleiro do melhor time defender. O melhor time toma o gol e perde a partida. Ou até mesmo, o melhor time pode perder porque houve erros de arbitragem contra ela. Semelhantemente, alguém pode ser rico não porque é sábio, mas porque nasceu numa família rica, ou teve a sorte de estar no lugar certo e na hora certa para ajudar alguém que veio a retribuir a ajuda com generosidade exorbitante, ou até mesmo se enriqueceu ilicitamente. E também, assim como alguém pode prosperar de várias formas, tendo mérito ou não, repentinamente pode cair na miséria por vários motivos. Uma doença que lhe acometeu ou acometeu uma pessoa a quem ele ama, no qual teve que gastar tudo para sobreviver ou manter a pessoa amada viva, ou por ter sido alvo de roubo ou alguma injustiça na vida, enfim. Também devemos dar ouvidos às palavras sábias, independente da posição. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. É algo que aconteceu não uma nem duas, mas algumas vezes, e que exemplificará bem sobre isso de alguém dar ouvidos somente a quem está em destaque, numa alta posição. O caso é que eu estava discutindo saudável e amigavelmente com alguém a respeito de um assunto. A pessoa expôs a opinião dela dizendo que entendia tal assunto de forma X. Então, eu contra-argumentei dizendo que para mim o correto é Y. Porém, ao argumentar, percebi nele uma cara de desaprovação, provavelmente por não estar sendo ele convencido do meu argumento. Ok, tudo bem, isso é normal. Porém, o que acontece? Cerca de 3 ou 4 meses depois, essa pessoa vem até a mim dizendo o seguinte a respeito do assunto que havíamos discutido meses atrás. Irmão, eu ouvi uma pregação do grande pastor fulano. Ele falou isso, isso e isso. Forte demais, irmão. As coisas são assim mesmo. Mudou minha vida e minha maneira de pensar. Quanta sabedoria desse pastor! Eu simplesmente fiquei calado ouvindo, esperando ele mencionar a conversa que tínhamos tido há um tempo atrás,
pois tudo o que ele disse que o grande pastor tinha dito foi exatamente o que eu havia dito. Contudo, para minha surpresa, ele não mencionou nada. Ele estava me dizendo aquilo numa empolgação tão grande, como se estivesse me surpreendendo, trazendo-me algo do qual eu não sabia e que ele tinha descoberto por meio da pregação desse pastor. Isso me deixou um pouquinho triste, porque na conversa que tivemos meses atrás, eu achava que ele tinha discordado de mim, mas não. Na realidade, ele nem sequer estava prestando atenção no que eu dizia. Desprezava-me ao ponto de nem se lembrar que já tínhamos discutido sobre aquele assunto e muito menos se lembrar que a minha opinião era exatamente a do pastor que ele citou. Ele não me levou em consideração porque eu não era e nem sou alguém de destaque, não era e nem sou nenhum pastor ou líder de alguma área da igreja, nem mesmo um seminarista ou alguém cursando teologia formalmente. Veja, se aquilo que o pastor disse mudou mesmo a vida dele, pense bem, poderia ter mudado antes se tivesse dado ouvidos a outra pessoa, mesmo essa outra pessoa sendo ninguém, não tendo nenhuma posição de destaque. Não digo isso para me vangloriar, para querer afirmar que sou alguém sábio, de jeito nenhum, até porque a sabedoria odeia o orgulho. Mas é um caso real que aconteceu e que achei que exemplificaria bem. Quero aproveitar e recomendar o primeiro vídeo de reflexão do lado B que fiz aqui no canal, intitulado Digerindo o que se ouve. Acho que complementa esse assunto. Deixarei o link na descrição. Falando nisso, tenho aqui no canal uma reflexão chamada Repreensão, na qual falo algo que se encaixa nisso também. Acho apropriado dizer novamente. Deixarei o link dessa reflexão na descrição caso queiram ouvi-la na íntegra. Nessa mensagem havia dito que quem ocupa uma posição maior em algum sentido tende a achar que sempre está certo e não dar ouvidos a alguém que está, de certa forma, abaixo dele. Por exemplo, é muito difícil um patrão ouvir e aceitar um conselho ou orientação de um de seus funcionários, ou um pai ou mãe de um de seus filhos, ou um professor de um aluno, ou um líder religioso de algum membro da congregação. Às vezes, a posição pode nos deixar sobremaneira soberbos e devemos tomar cuidado com isso. E quando falo de posição, também me refiro até mesmo à idade. Geralmente, as pessoas mais idosas não dão ouvidos às mais jovens, pois acham que, por já serem experientes, sabem mais do que as mais jovens. Sim, geralmente é o comum, mas nem sempre. O pensamento que lhes vem à mente é: quem é você para me dar um conselho ou para me ensinar algo? Sou muito mais vivido do que você, sou muito mais experiente. Você é que tem que me ouvir. A idade conta muito, mas nem sempre idade é sinônimo de sabedoria. Há muitos jovens sábios e muitos idosos tolos. E o contrário também é verdadeiro. Eu fui universitário e me lembro de comentar com alguém naquela época que via muito mais sabedoria em idosos analfabetos que muitas vezes são desprezados e zombados por sua falta de estudo do que em jovens universitários que pensavam saber de tudo. Por isso, não desprezemos as palavras de alguém somente porque não tem uma posição de destaque, ou porque não tem estudo, ou porque é pobre, porque você o acha velho demais ou jovem demais. O filósofo Sertiange escreveu que, às vezes, muitas verdades se fazem presentes nos discursos mais simples. Disse também que um lavrador, em alguns momentos, demonstra-se muito mais sábio que um filósofo.
E como disse Tomás de Aquino, não olheis de onde vem a verdade. Sendo assim, atentemo-nos às palavras sábias e procuremos ter consideração por quem as profere, seja quem for. Como disse o sábio em Eclesiastes 9, verso 17, as palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre tolos. Encerro por aqui, mas no próximo vídeo estarei dando continuidade ao tema sabedoria, da série A Balança do Sábio. Que a paz seja com você e até o próximo Lado B.